Desamoroso, professor aplicado, escritor e poeta. Estava há um longo tempo sofrendo na sua saúde, e o Senhor o chamou ao descanso. Oremos pela dona Líbina, que é a esposa, e pelos 3 filhos, Elci Lemes, Eric e Esli Júnior. Nessa quarta-feira, dia 29, às 3 horas da tarde, acontecerá a reunião de oração das mulheres. Participe! Gostaríamos de lembrar que no dia 1º de julho, às 9 horas da noite no ECC, será realizada a nossa reunião de oração, sob a coordenação do grupo dos adolescentes e dos pequenos grupos. Será um tempo de consagração ao Senhor. Devido ao aumento de casos de Covid e de virose, pedimos aos irmãos que tomem os devidos cuidados. Cuide de si e os que estão ao seu redor. Chegou a nova Bíblia DBD, na versão NAA. Para mais informações, entre em contato com a editora. Foram concluídas as obras no salão do ECC. Agora ele voltou a ser uma boa opção para as reuniões de ministério. Para usá-lo, procure o presbítero Domingos ou a secretaria. No dia 27 de julho será realizado o nosso culto em agradecimento ao aniversário da cidade. O culto será realizado no período da manhã e contará com a presença das autoridades da nossa cidade. Muitas famílias foram abençoadas nos últimos 33 anos pelo material produzido pela nossa revista Diadema Real. Tudo começou no dia 16 de junho de 1989. Nos lembramos dos seus primeiros dias e de algumas lutas que essas bravas mulheres travaram para escrever, editar e publicar uma revista que a princípio era para o público feminino, mas que com o passar dos tempos se tornou a revista da família cristã evangélica. Parabéns! Lembrando que no final de outubro teremos a nossa eleição dos oficiais. Se você já orou, entre em contato com o pastor Waldenberg. O Conselho de Presbíteros fará a consulta sobre os nomes indicados. Junte-se a nós nessas questões e se pergunte: qual a minha participação na igreja? Qual a minha função no corpo de Cristo? Quais são os dons que o Espírito me deu com vistas ao aperfeiçoamento dos santos? Qual a minha colaboração para o crescimento da igreja? Sabemos que todos nós somos corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. 1 Coríntios 12, 27. Isso nos traz privilégios e responsabilidades. Essa aliança ultrapassará o tempo. Por favor, invista mais no seu irmão. Se interesse pela vida dele. Ao sentir sua falta, ligue e mostre amor. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Assim como foi investido em você para que fosse membro do corpo de Cristo, invista nos outros. Quero saber quem fez o sol, o céu e o mar. Eu quero saber quem fez o espaço sideral. Eu quero saber quem fez a lua brilhar.
fez o sol, o céu e o mar. Há um Criador, Deus. Eu quero saber quem fez a flor nascer, quem é. Eu quero saber quem põe as aves a cantar. Eu quero saber quem põe o amor em mim. Eu quero saber quem faz o homem tanto amar. Há um ser maior que fez a flor, o amor e a mim. Há um Criador, há um Criador, há um Criador, Deus, Deus, Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos cultuar ao Senhor juntos. Convido você, meu irmão, minha irmã, todos os que estão aqui, visitantes, amigos, a juntos lermos a palavra de Deus no Salmo 34, iniciarmos o nosso culto com esta leitura. Eu vou pedir que os irmãos que podem se coloquem em pé. Eu vou ler os versos ímpares e eu convido a igreja a ler os versos pares, do verso 1 até o verso 10. Salmo 34, um salmo de Davi, quando se fingia de louco na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi bendizendo ao Senhor. Olha o que diz o Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome, porque temos recebido de ti tanta bondade, tanta graça, tanta misericórdia, ó Deus. Em Cristo Jesus, o Senhor tem perdoado os nossos pecados, limpado a nossa iniquidade, purificado a nossa vida, ó Deus. Reconhecemos as nossas faltas, os nossos pecados, mas nos lembramos que a tua graça superabunda sobre todo o nosso pecado. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nesta noite invocamos o teu santo nome e pedimos que mais uma vez o Senhor nos visite e derrame do teu Espírito Santo sobre nós, vivificando, avivando o nosso coração, ó Deus, para te buscarmos, para cantarmos ao teu santo nome, para termos atenção a ouvir a tua palavra, e tudo o que fizermos aqui
suba a Ti como aroma agradável, ó Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero dar um aviso para os irmãos. Na sexta-feira nós teremos a nossa vigília e dessa vez não ocorrerá no ECC como das outras. Dessa vez ocorrerá aqui mesmo na igreja, no salão social, onde nós nos reuniremos para orar ao Senhor como igreja. Então todos os irmãos estão convidados a virem e a participarem da vigília conosco. Um outro aviso, eu quero chamar o Roberto aqui à frente. Ele vai falar um pouquinho sobre alguns desafios missionários que nós temos aqui para a nossa igreja. Vamos ouvi-lo. Roberto. Bem, boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor. São dois avisos. O primeiro é sobre aquele curso Perspectivas. Vários irmãos aqui da nossa igreja já fizeram nas vezes que foi aqui, no salão aqui nosso. E nos 2 últimos anos foi online o curso, em função das limitações aí da pandemia. Mas o curso vai voltar a ser oferecido aí presencialmente. Vai ser do dia 30 de agosto até o fim de novembro na Igreja Presbiteriana aqui do centro. Às terças-feiras à noite, tá? Os irmãos vão receber mais detalhes, inclusive o link para se inscrever. Considere, os irmãos fizeram, podem testemunhar aqui, vários irmãos aqui da igreja, como que a gente descobre, não é? Mais na palavra de Deus, o que Deus tem feito, como Ele tem feito, o que Ele está fazendo desde o início da criação, desde o início da Bíblia até o Apocalipse, o que Deus está fazendo, o que Ele está indo à frente, usando, nos dando o privilégio de participar da obra de estabelecer o reino de Deus para que todos os povos adorem a Jesus. Então, é um curso que tem 4 perspectivas, né? A perspectiva bíblica, a cultural, a histórica e a de estratégias de como alcançar os povos. Tá? Então, fica esse convite aí, considere fazer com carinho, dá uma lida, vai aparecer, né, pastor, no WhatsApp oficial da igreja, o folder e as instruções para inscrição, tá bom? E o outro aviso, que já foi dado aqui de manhã, não é? Os irmãos estiveram aqui domingo à noite, passado, puderam ouvir a apresentação dos nossos irmãos ali que trabalham na Índia. Não foi possível transmitir online por causa de questões de segurança deles, mas quem esteve aqui acompanhou, viu, e eles lançaram um desafio para a gente que eles precisam de um caminhão para incrementar, conseguir empregar mais pessoas naquela obra de reciclagem de lixo ali, que é como eles estabelecem um contato com as pessoas e conseguem testemunhar como é que o crente lida com o seu trabalho, como é que ele valoriza o ser humano, não é? Lá tem aquela questão de castas e tudo. Então, é um trabalho muito abençoado. Então, nós resolvemos fazer uma campanha, não é? A mesa administrativa autorizou fazer essa campanha. Nós vamos, os irmãos que quiserem colaborar com isso, vários irmãos já procuraram, e é só fazer a oferta e escrever, se for colocar no envelope, escrever lá para a campanha do caminhão, do missionário. Se você depositar na conta de missões, é só avisar o tesoureiro que é sobre esse assunto, ou a mim mesmo. Se depositar na conta da igreja, também avisar o tesoureiro Fábio que é para esse fim, tá? Não esquece de botar lá qual o fim, ou avisar a mim ou nos tesoureiros que é para esse fim a sua oferta. Nós vamos juntar até o fim de julho e eles vão embora para o seu país, né, para o campo, no início de agosto. Nós vamos recolher o que for arrecadado e passar para a Missão Cristã Evangélica, a missão da nossa denominação, que é responsável por esse trabalho, que enviou eles para esse trabalho e que tem como transferir o recurso para a Índia, porque não é uma coisa simples transferir para lá, tá bom? Então, olha, muito obrigado aí. São esses 2 avisos. Obrigado, Roberto. Cauã vai nos dar um aviso também relacionado à obra missionária.
Agora eu vou traduzir para vocês tudo que eu comuniquei aqui. Boa noite, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou feliz dessa oportunidade que nós temos de levar o Evangelho aos surdos. Me apresentei, falei meu nome, meu sinal e por que desse projeto, né? Em São José dos Campos tem muitos surdos, muitas pessoas surdas. E um dado muito legal é que, quer dizer, é preocupante, na verdade, né? É uma missão que a gente tem nas nossas mãos, é que no Brasil existem mais de 10 milhões de surdos. Na verdade, esse dado está bem desatualizado, de 2010. Menos de 1% se declara cristão, então a gente entende que é um povo não alcançado. E é uma outra língua, tem toda uma comunidade totalmente diferente da nossa. Então, vemos uma necessidade de levar o cristianismo a esse povo não alcançado. Eu vou pedir para colocar um slide, por favor, que nós vamos falar, né, da nossa missão, nossos objetivos e como vai funcionar. Então, ali está falando um pouco do que é o ministério, né? O porquê do ministério. Então, nós temos um embasamento bíblico, nós temos um porquê que a gente pesquisou e entendeu uma visão bíblica do porquê nós precisamos alcançar esse povo que não tem o Evangelho, em geral. Pode passar, por favor. Então, os objetivos, né? Primeiro objetivo, alcançar os surdos por meio da igreja, recepção dos surdos na comunidade local de fé, no caso seria, né, a Igreja Cristã Evangélica Central, e inserção dos surdos na comunidade local e a mobilização da igreja para o envolvimento com a comunidade surda. Então, o que acontece? Aqui em São José existe, sim, uma comunidade surda, são mais de 6 mil pessoas, se eu não me engano, e, infelizmente, a gente não tem muito contato, a gente acaba não vendo nas ruas, nos lugares, justamente por falta de alcance, por falta de intérpretes, por falta de pessoas que vão viabilizar a língua que eles falam em todos os locais públicos. Pode passar, por favor. Então, aqui tem esse pode passar também, por favor. Tem um dado, né? Uma estatística do IBGE. Ele precisa ser atualizado, né? E qual o objetivo, né? Um dos objetivos é alcançar esse povo, fazendo com que haja essa comunicação entre surdos e ouvintes, né? Surdo seria as pessoas que têm graus de surdez, né? Que não ouvem desde grau severo, não ouve muito, ou até grau moderado, ou tem vários tipos de grau, né? E os ouvintes, que somos nós, que podemos ouvir. Pode passar, por favor. Aqui um videozinho da Débora fazendo o Minuto dos Sinais. Se você ainda não conferiu, está lá no canal do YouTube da igreja. O Thiago Sabino também fez a Dominique, que é um pouco mostrando, né, do que nós já aprendemos no último semestre, né, de agosto a dezembro. Nós tivemos aulas básicas e ali vai falar um pouco das atividades do ministério, né, interpretação dos cultos. Então, por exemplo, uma vez por mês, o objetivo é que tenha alguém interpretando para que os surdos possam participar do culto. Minuto dos Sinais, que são esses vídeos que vão ser postados periodicamente no canal do YouTube. As aulas... sim, antes também tinha um projeto de conscientização, né, porque nós precisamos desmistificar alguns mitos sobre a comunidade surda, né, como nós devemos chamar, o que nós não devemos fazer, e as aulas semanais que vão perdurar por um bom tempo. Pode passar. As aulas, como elas vão funcionar? Nós já definimos, vão começar dia 1º de agosto, às segundas-feiras. O ensino vai ser híbrido, então vai ser uma aula EAD, e depois uma aula presencial, uma aula EAD, uma aula presencial. Uma turma máxima de 10 alunos, então tem vagas limitadas. Se você tem um desejo no seu coração, a partir de conversa com Deus e oração, para ver se é isso que você sente queimando, né? E participar desse projeto, que é um projeto missionário, apesar de não ser em outro país, em outra cidade, é outro povo, né?
instrutores ouvintes e surdos. Isso é uma coisa muito boa, porque fazendo esse curso você já vai ter um contato com uma pessoa surda. Você não vai precisar procurar em algum lugar, porque você vai aprender com uma pessoa surda. 3 horas semanais, então serão 3 horas de aula, e essa 1 hora é um plantão de dúvidas que vai ser definido durante a semana, que não é obrigatório, mas você pode mandar mensagem para os professores, querendo tirar dúvida de sinais e outras coisas. E ali, mais informações pode me procurar a Dominique ou a Débora Coutinho. E eu peço que os irmãos orem por esse projeto, que se envolvam realmente. Talvez você não sinta a necessidade de Deus te chamando para esse ministério, mas o que todos nós devemos fazer por todos os ministérios, né, da igreja é orar, participar, incentivar. E se você sente que está sendo chamado para estar junto com a gente, então ore e peça a Deus essa orientação. Não deixe de fazer o curso por uma questão financeira, ou então porque você acha que não vai aprender, porque você tem dificuldade. Nós também tínhamos dificuldades, né, no curso básico, estamos vencendo isso aos poucos. Outra coisa, se você não sabe nada dessa comunidade, não sabe nenhum sinal, não importa, porque nós vamos começar do zero. Essa é a proposta. Então é isso, muito obrigado por ouvirem, e eu peço que vocês pensem com carinho, né, nesse convite e levem com muita seriedade e compromisso, porque nós estamos aqui para representar Cristo, e isso demanda muito tempo, demanda muito esforço, estudo, precisa estudar porque é outra língua, né, tem toda uma estrutura formada, e se você tem um interesse, chame a gente, procure. Obrigado. Obrigado, Cauã. Eu acredito que nós vamos facilmente preencher essa turma de 10 pessoas. Amém? Que Deus realmente desperte o teu coração para isso, irmãos. Nós estamos plantando uma semente. Daqui a algum tempo, nós vamos colher essa semente, com os surdos congregando conosco, crendo no Senhor Jesus, glorificando o nosso Deus. É o nosso alvo, é o nosso propósito. Então, que o Senhor toque o teu coração e você se desperte a isso. Quem sabe a gente tenha que abrir outra turma daqui a um tempo, né? E assim termos um bom grupo de irmãos que saibam se comunicar na linguagem dos surdos, para que quando eles venham, também sejam recebidos e assim façam parte da nossa igreja. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Eu convido aqui os nossos irmãos que vão nos conduzir. Boa noite, irmãos. Queremos convidar aqueles que puderem a se colocar de pé. Nós vamos adorar ao Senhor. E o primeiro cântico, ele diz em espírito e em verdade. E eu estava pensando naquela mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor. E a palavra diz que quem é muito perdoado, muito ama. E a expressão desse amor, dessa gratidão, foi a adoração. Uma adoração extravagante, em lágrimas, que fez muita gente criticar. Mas ela não queria nem saber. Ela sabia quem ela era e quem ele era. E por isso ela o adorou da forma como ela achou e que ela poderia. Que nessa noite a gente seja como essa mulher. Nós sabemos quem somos. Sabemos os nossos pecados. Sabemos o quanto somos perdoados. Então se lance nesse momento de adoração em espírito e em verdade. Sabendo quem você é, eu sabendo quem eu sou, mas acima de tudo quem ele é e o que ele fez. E um dia ele voltará, não para buscar os perfeitos, mas para buscar os lavados, os redimidos, os arrependidos. Em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos.
verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor do início, em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, nosso Rei, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E a Ele a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
ele também diz: não te chamo mais de servo, mas te chamo de amigo, porque o servo não sabe o que o Senhor está fazendo, mas para os amigos eu conto. E quantas coisas no quarto secreto o Senhor conta para a gente. E Ele é um bondoso amigo. Nós vamos adorá-lo Ele agora com esse louvor. Que você se alegre, porque você tem um bondoso amigo fiel na sua história, ao seu lado. Amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Andas triste, carregado de pesares e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé seu mal expor. Teus amigos te desprezam, sem oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Ele é verdadeiro, Cristo é verdadeiro amigo. Prova nos mostrou, quando para ver remido ao culpado se encarnou. Ele derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, luz em vida e no futuro podemos alcançar. Amém. Por isso nós somos o povo mais feliz da terra. E não há Deus maior e nem melhor do que o nosso Deus, que criou todas as coisas e escolheu descer como homem para se relacionar com a gente e comprar um povo que vai habitar com Ele a eternidade. Se você não tem essa convicção nessa noite, você precisa conhecer esse Jesus, aceitar esse Jesus. A nossa vida ela não é fácil, mas com certeza é o povo mais feliz da terra. Não há Deus maior.
céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Amém. A igreja pode sentar. Muito bem. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 20. Tenho tido o desafio, a alegria de expor o livro de Provérbios e vários temas dentro do livro de Provérbios. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para a nossa vida, que é a amizade. Provérbios 13, verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós e nós precisamos muito da Tua graça. Capacita-nos a entender aquilo que o Senhor tem para falar, que seja útil ao nosso viver e resulte, ó Deus, em glória ao Teu santo nome. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém já disse que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Vocês sabem, né? Com certeza, quando a gente fala sobre amizade, você deve ter na sua mente momentos que você viveu com algumas pessoas, amigas, momentos preciosos que você guardou no coração e estão aí com você. Independente do tempo que isso ocorreu, você lembra daquele momento, daquela festa, daquele passeio, daquela época em que você experimentou e viveu algo com os seus amigos. De fato, a amizade é uma área importante da nossa vida. E como toda área importante, as Escrituras tratam sobre a amizade. E esse texto que a gente leu, verso 20 do capítulo 13, traz para nós algo muito importante, que todos nós já sabemos, que é o fato de que nós somos pessoas que são influenciadas e nós somos pessoas que influenciam. Uns mais, outros menos, mas o fato é que tanto eu como você somos influenciáveis e influenciadores. É isso que esse texto está nos ensinando. E isso pode ser algo muito bom e muito ruim. C.S. Lewis escreveu um livro maravilhoso chamado Os Quatro Amores. Dentro desse livro, ele tem um capítulo tratando sobre a amizade como um tipo de amor. E algo interessante que ele coloca ali naquele capítulo é que a amizade
é algo tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo tão perigoso, porque a amizade pode ser a mãe da virtude, a escola da virtude, mas pode ser também a escola do vício. Uma amizade pode te deixar mais virtuoso, ou uma amizade pode te deixar pior do que você já era. De fato, o poder da amizade, o poder da influência que nós exercemos uns sobre os outros é notório, não apenas nas Escrituras, mas na nossa vida. Nós podemos ver isso facilmente. O ditado diria para nós: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. E de fato, se eu começo a andar com determinadas pessoas, eu me torno parecida com elas. Veja, às vezes, marido e mulher de muitos anos de convivência, parece que se tornam parecidos. Eu já ouvi isso de algumas pessoas, dizendo: nossa, às vezes as pessoas me confundem com o irmão dele, mas na verdade nós somos marido e mulher. É que nós passamos tanto tempo juntos que nós aprendemos a gostar dos mesmos filmes, nós aprendemos a gostar do mesmo tipo de comida, nós somos influenciados uns pelos outros. E assim é a vida. Por exemplo, quando eu tinha os meus 5 anos de idade, um amigo meu ia para a escola com a camisa do Botafogo. E sabe o que aconteceu? Eu virei botafoguense. Olha só. E o que vocês acham que vai acontecer com Elias antes dos 5 anos? Ele vai aprender sobre o Botafogo, sobre a influência do pai. Porque nós somos assim. Tenho certeza que você escolheu o seu time por causa de alguém que torcia, por causa que alguém te incentivou a gostar de futebol, a gostar de outro esporte, a gostar de um determinado tipo de atividade. Nós somos pessoas influenciáveis. E é isso que esse texto está falando. Ao mesmo tempo, o texto diz que há 2 tipos de influência: aquela que vai gerar virtude e aquela que vai gerar vício. E o texto diz: aquele que anda com os sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Eu quero analisar com os irmãos esses 2 tipos de influência, então. Para sermos didáticos, primeiro a influência dos insensatos, a má amizade, aquela que corrompe em vez de edificar. Que tipo de amizade é esse? Quais são os riscos que esse tipo de amizade promove para nós? O texto diz que o companheiro dos insensatos se tornará mau. É interessante que no outro lugar em Provérbios o autor diz: não ande com o homem irado, porque você vai aprender as suas veredas, você vai aprender os seus caminhos. Parece que o autor do livro de Provérbios sabe que nós temos mais facilidade para aprender o que é mal do que para aprender o que é bom. Nós somos mais inclinados a aprender aquilo que não edifica do que aprender o que edifica. Isso é quando nós olhamos para boa teologia, é a doutrina da depravação total. Nós somos seres humanos carregados de pecado. O nosso coração é inclinado a todo tipo de pecado. E basta que o nosso coração seja exposto a um determinado ambiente que propicia aquele pecado, e o nosso coração então vai se agarrar com todas as forças. Ele recebe o estímulo que gostaria. É aquela questão da fome com a vontade de comer. É isso, o nosso coração é corrupto, ele é corruptível, ele é mal inclinado ao pecado. E quando nós então nos encontramos sobre uma influência pecaminosa ou insensata na linguagem de Provérbios, isso faz com que nós rapidamente aprendamos a insensatez. O livro de Provérbios traz alguns personagens, eu já trabalhei alguns deles aqui. Um dos personagens mais emblemáticos do livro de Provérbios é o ingênuo. O ingênuo é um insensato em treinamento. Quando o ingênuo
é exposto a uma situação de insensatez, rapidamente ele aprende a insensatez. E assim somos nós. Nós aprendemos com muita facilidade a ser insensatos. E a influência de um amigo insensato vai fazer com que nós nos tornemos maus, como diz o texto. Facilmente nós somos desvirtuados. Facilmente aprendemos aquilo que é mal. Facilmente aprendemos o jeitinho brasileiro. Facilmente aprendemos a contornar a situação, a não dizer a verdade. Facilmente nós somos influenciados. E veja, por causa dessa influência que nós recebemos, por vezes, nós começamos a mudar. Talvez você tenha experimentado isso na tua vida. Você, por causa de algumas amizades, começou a perder alguns princípios que aprendeu em casa ou na igreja. Talvez você viu isso no teu filho, no teu sobrinho, no teu neto, que de uma hora para outra, por causa de algumas pessoas com que ele estava andando e começou a se parecer com elas, ele se tornou como elas. E então, nós somos assim influenciados. Veja, a profissão que está mais na moda dos nossos dias, digital influencer. Olha aí, que nome legal. Não sei se tem digitais influencers aqui na igreja, não é? Mas essas pessoas arrastam multidões, seguindo nas redes sociais, instituindo modas, cortes de cabelo, jeito de conversar, novas palavras, novas práticas, novas coisas. E milhões de pessoas estão seguindo esses influencers. Veja que interessante é o fato de nós sermos totalmente influenciáveis. E aqui fica um alerta. Eu vou fazer esse alerta especialmente aos pais. Cuidado com as influências que os teus filhos estão sofrendo. Olha, o apóstolo Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com a influência. Se a tua filha começa a andar com um grupo de moças que se vestem de forma imoral, sabe o que é a tendência de acontecer? Ela vai começar a querer se vestir como elas. Ela vai começar a desejar o que elas desejam. Se o teu filho começar a andar com amigos promíscuos, que veem coisas abomináveis ao Senhor, imorais, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ver essas coisas. Olha, pesquisas mostram que a grande parte dos adolescentes e jovens começaram a ver pornografia com os amigos. E agora, com o celular na palma da mão, isso se torna ainda mais perigoso. Portanto, tome muito cuidado com as amizades dos teus filhos. Eu diria também, tome muito cuidado com as tuas amizades lá no trabalho. Será que você tem caminhado por lugares perigosos? O salmista diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós somos influenciáveis, tanto para o bem como para o mal, tanto para a virtude como para o vício. A questão é, precisamos aprender e precisamos desejar bons amigos. Se de fato é verdade que somos influenciados para o mal, o verso 20 do capítulo 13 também diz que somos influenciados para o bem. Ele diz: quem anda com os sábios será sábio. Veja que coisa interessante. Sabedoria no livro de Provérbios é viver no mundo de Deus, sob a lei de Deus, para a glória de Deus. Isso é ser sábio no livro de Provérbios. Quem teme ao Senhor encontrou o princípio da sabedoria. Essa é toda a mensagem do livro de Provérbios. Então,
Quem anda com quem vive no mundo de Deus, que se submete à lei de Deus e vive para a glória de Deus, será sábio. Porque ao mesmo tempo que somos influenciados pela má amizade, somos influenciados por boas amizades. E por boas amizades aqui entenda, amigos de quem anda com Deus, de quem teme a Deus, de quem é sábio aos olhos de Deus. De fato, a boa amizade gera virtude em nós. Olha o que diz Provérbios 27, 17. Abre a sua Bíblia ali. Provérbios 27, 17. Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A amizade com os sábios gera fruto para crescimento em sabedoria. É isso que faz, vira um pouco, volta para os versículos 5 e 6 do capítulo 27. Olha o que o texto diz. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. É interessante aqui que o autor está dizendo isso no contexto da amizade. Ele está dizendo, como assim, o verdadeiro amigo é capaz de te repreender, de te dizer que você está errado e você precisa voltar a fazer aquilo que é certo. O verdadeiro amigo é capaz de pôr a amizade em xeque para te ver mudar e crescer na semelhança de Cristo. Esse é o verdadeiro amigo. Porém, os amigos dos insensatos se tornam insensatos, porque o insensato, ao te ver pecar, sabe o que ele vai fazer? Não vai falar nada, ou vai te incentivar a pecar. Mas o sábio vai te corrigir. Por isso, quem anda com sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Portanto, o que a Escritura nos mostra é que boas amizades com pessoas que vivem no mundo de Deus, sob a lei de Deus, para a glória de Deus, geram sabedoria em nós. Quem são os teus amigos? Você tem procurado as pessoas sábias para se tornar amigo delas? Ou você busca os mais legais, os mais extrovertidos da roda, aqueles mais descolados, aquelas pessoas que falam aquilo que eu quero ouvir? Eu diria para nós, devemos buscar amigos sábios. Porque ao andarmos com pessoas sábias, nós aprenderemos a sabedoria. Sabe qual é a melhor forma de aprender a orar? É andar com alguém que sabe orar. Sabe qual é a melhor forma de aprender as Escrituras? É andar com alguém que conhece as Escrituras. Sabe qual é a melhor forma de aprender a ser um bom pai? Andar com alguém que é um bom pai. Qual a melhor forma de aprender a ser uma boa esposa? Andar com pessoas, com mulheres que são boas esposas. Não é à toa que lá em Tito, capítulo 2, o apóstolo Paulo recomenda às mulheres mais velhas que ensinem as moças a serem boas esposas, boas mães e boas donas de casa. Veja como a Escritura é sábia ao relacionar mulheres piedosas, maduras, que vão auxiliar as mais novas a aprenderem a viver de modo digno do Senhor. E aqui, aos mais velhos, aos mais experientes, aos de cabecinha branca, Deus pode usar você poderosamente como amigo de pessoas mais jovens, de crentes mais novos, para que eles aprendam a sabedoria que Deus já te ensinou ao longo da tua caminhada cristã. Oh, querido irmão, idoso, não se isole no seu canto, mas busque intencionalmente fazer amizade com os mais jovens, para que você seja uma dessas influências de sabedoria na vida deles.
E aos mais jovens, vejam, a Escritura diz para nós, queridos, que a velhice, as cãs, são honra. E nós precisamos aprender a honrar aqueles que já caminharam há mais do que nós. Aqueles que já estão vivendo com Deus mais tempo do que a gente. Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração para encontrar amigos mais velhos, amigos que são mais sábios do que nós. Abra o seu coração. Eu sei que existe um certo abismo de gerações por vezes, e isso tem aumentado cada vez mais por causa da velocidade com que o mundo tem mudado. Mas olha, veja, há coisas em comum entre um idoso de 85 anos e um jovem de 15 anos. E se vocês são da mesma igreja, há muitas coisas em comum. Vocês têm a mesma fé, vocês têm o mesmo ser de homens criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que vocês vão ter os dilemas muito parecidos, porque na essência do homem, os dilemas são os mesmos desde o momento em que o homem foi criado até agora. Não muda a circunstância e a forma como esse dilema chega até nós, mas as mesmas questões nós estamos tentando responder. Para que eu existo? Qual o propósito da minha vida? O que eu faço diante do sofrimento? Nós precisamos desenvolver amizades sábias, com crentes maduros na fé. Porque quem anda com os sábios será sábio. Mas eu não poderia terminar o nosso assunto da amizade aqui sem falar da principal amizade que nós devemos buscar. A amizade com Deus. Porque de fato, Deus faz amigos. Que coisa interessante, não é? No Antigo Testamento, 2 homens foram chamados amigos de Deus. Os irmãos sabem? Abraão, meu amigo, e Moisés. Abraão e Moisés. O que esses homens tinham em comum? Eles conversavam com Deus. Conversavam com Deus e se tornaram amigos de Deus. A grande questão é que quando o Senhor Jesus vem encarnado, Ele nos chama os seus discípulos de amigos. Lá em João capítulo 15, verso 13, verso 14, Ele diz: não há maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizeis o que vos mando. Veja, Jesus nos chama de amigos. Isto é, Ele está se revelando a nós. Ele está dizendo os seus planos a nós. E Ele entrega a sua vida pelos seus amigos. Essa é a principal amizade que nós precisamos buscar em nossa vida. De fato, Romanos capítulo 5, abra a sua Bíblia lá, um texto muito importante sobre esse assunto. Romanos capítulo 5, verso 10. Olha o que diz o texto. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A palavra do Senhor nos ensina que naturalmente nós somos inimigos de Deus. Não somos seus amigos. Nós não nascemos amigos de Deus. Pelo contrário, desde o primeiro pecado de Adão até os nossos pecados de hoje, todo ser humano nasce em uma inimizade com Deus. Inimigo de Deus. Mas o fato é que Deus muda essa relação, enviando Jesus para se reconciliar com os seus amigos, aquele que Ele escolheu para serem os seus amigos. E estes que Ele escolheu para serem os seus amigos vão ouvir o Evangelho e vão crer no Evangelho e vão se arrepender dos seus pecados e vão se tornar
amigos de Deus. Essa é a verdadeira amizade que nós devemos, acima de qualquer outra, buscar. Não há nenhuma amizade que se iguala a esta, de sermos amigos de Deus. O relacionamento é transformado de inimigos para amigos. Antes, a ira de Deus estava sobre nós. A justiça de Deus seria colocada sobre nós. A justa e santa justiça de Deus. Mas por causa de Cristo, que se entregou na cruz e levou sobre si o nosso pecado, agora a justiça de Deus foi colocada no Filho. E a justiça de Cristo sobre nós, a obediência de Cristo sobre nós. E agora nós somos chamados amigos de Deus. Você já é amigo de Deus. Talvez haja alguém aqui nesta noite que ainda tenha andado em inimizade com Deus. Que ao ouvir o Evangelho jamais se arrependeu daquilo que é e dos pecados que comete e nunca creu na morte e ressurreição de Jesus. Se esse é o teu caso, eu tenho que te dizer duas coisas. Primeiro, você hoje está andando como um inimigo de Deus. Segundo, se você se arrepender dos teus pecados e crer na vida, morte e ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, você vai ter o teu status mudado e você vai ser amigo de Deus. Esse é o convite da palavra de Deus para você. Mas e nós então que somos chamados amigos dele? Vai lá para João capítulo 15 de novo. Eu citei o texto agora há pouco, mas vale a pena nós observarmos. João capítulo 15. Verso 14, diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Veja o que Jesus está dizendo. Os meus amigos fazem aquilo que eu mando. Em outras palavras, os meus amigos são aqueles que obedecem à minha palavra. Veja, a nossa relação de amizade com Cristo é assim. Ele manda e nós obedecemos. E Ele nos chama de amigos, porque Ele está revelando o seu plano a nós. Não é uma amizade de igual. É interessante um aspecto que, enquanto a Bíblia diz que Abraão, Moisés e nós somos chamados amigos de Deus, é interessante que o contrário nunca é visto na Escritura. A Escritura não diz que Deus é nosso amigo. Nós somos amigos dele. Que interessante, talvez, para que isso nos ensine que a nossa amizade com Deus jamais pode ser uma amizade como de homem para homem, de mulher para mulher, uma amizade com o igual. A amizade com Deus é diferente. Isso nos mostra que mesmo Deus sendo nosso amigo, nós devemos ouvir aquilo que Ele nos manda. Se você ouve os mandamentos do Senhor, se você anda na lei do Senhor, então você é um amigo dele. Mas se você vive a sua vida sem temor a Deus, cometendo os seus pecados, sem arrependimento, e você não está nem aí para a lei do Senhor, você não é amigo de Deus. A grande questão é que, lembra do poder da influência? Quem anda com os sábios se tornará sábio. Se você anda com Cristo, se você é um discípulo, se você é um cristão, isso significa que você segue a Cristo. Você anda pelos mesmos lugares que Ele. Você aprende a falar como Ele. Você aprende a gostar daquilo que Ele gosta. Se você então é amigo de Cristo, você vai ser como Cristo. Isso para nós deve ser o nosso grande alvo. Sermos
amigos de Cristo, obedecendo aquilo que Ele nos manda. Esse é o teste da verdadeira amizade para com Deus. Você obedece aquilo que Ele manda, então você é amigo dEle. Você diz que é amigo, mas não obedece, então você não é amigo dEle. Mas a boa notícia é que se você obedece, é porque, querido, Ele já mudou o teu coração para que você obedecesse. Ele já concedeu graça para que você obedecesse. Só assim nós podemos obedecer. Portanto, para nós encerrarmos esta breve reflexão sobre a amizade, eu diria, não há nada melhor do que ser amigo de Deus e de andar com pessoas que seguem a Cristo e se parecem com Jesus. Essas pessoas são aquelas que nós devemos procurar para sermos amigos. E mais, essas pessoas nós devemos ser para ser amigos de outras. Inclusive, influenciando aqueles que hoje andam na insensatez dos seus pecados, para que, olhando a nossa vida, possam conhecer a Cristo e se tornar amigos dele. Que grande desafio! Eu pergunto para você, quais são os teus amigos? Quem são os teus amigos? Talvez você esteja vivendo sem amigos, e isso faz mal à alma. Talvez você esteja vivendo com amigos insensatos, e isso causa prejuízo à tua fé. Você precisa procurar verdadeiros amigos, amigos que seguem a Cristo. E você precisa desejar, acima de tudo, a amizade com Cristo. É isso que a Escritura nos ensina. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Vamos orar? Bondoso Deus, que desafio para nós é encontrarmos verdadeiros amigos. Aqui nós estamos no meio do teu povo e somos orientados por tua palavra a buscarmos amigos aqui, ó Deus, de pessoas que têm caminhado contigo. Ó Senhor, ajuda-nos, abre o nosso coração, tira o nosso orgulho, ó Pai, nos ajuda a encontrarmos amigos. Que nenhum de nós viva a sua vida cristã sozinho, mas encontre verdadeiros amigos, amigos sábios, que vão nos aperfeiçoar, nos moldar, nos ajudar a caminhar com Cristo, compartilhar as nossas lutas, ó Deus, nos ajudar a crescer à semelhança de Cristo. Ah, Senhor, é o nosso desafio. Ao mesmo tempo, ó Deus, queremos nos dedicar a sermos mais teus amigos, obedecendo ainda mais a tua palavra, guardando a tua lei no nosso coração para não pecar contra ti e ter prazer, desejo de estar com o Senhor em oração, desejo de ouvir o Senhor através da tua palavra, desejo, ó Deus, de permanecer contigo como bons amigos. É o nosso desejo, a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, irmãos, pela atenção de ouvirmos a palavra do Senhor com reverência. Eu quero chamar o pastor Valdenberg aqui à frente. Ele vai dar um recado para os irmãos. Paz e graça, irmãos. 2 recados bem rápido. O primeiro deles tem, desculpem falar sobre isso, mas tem havido uma contaminação muito grande deste Covid que nós já julgávamos que tivesse passado. Muita gente tem sido contaminada. Graças a Deus, o contágio não tem levado tais pessoas nem ao hospital. Ele tem a característica de uma gripe mais forte. Então, um recado, tome cuidado,
Vamos evitar os nossos cumprimentos que são tão gostosos e tão joias. Vamos evitar nesse momento para proteger não só a sua saúde, mas a saúde das pessoas próximas de você. Pode ser que alguém próximo de você não tenha tanta saúde como você, ou que não esteja tão bem ou tão seguro quanto você. É um recado bem carinhoso. O outro, a Leila Pereira, ela precisou vir apenas para deixar com a Dominique alguns convites para o trabalho que acontecerá no Bazar Tarde de Artes nesta sexta e sábado à tarde, a partir das 14 horas. Então você é convidado. Esse trabalho, irmãos, tem um único objetivo. Só tem um objetivo. É favorecer as esposas de missionários que estão no campo. A ideia é de abençoá-las, de ajudá-las, diminuindo as suas lutas de ordem financeira. Todo o dinheiro arrecadado vai para lá. Não fica nada aqui. Até mesmo que as irmãs fazem, elas fazem como fruto do seu suor. Elas dedicam isso. Então não fica nada aqui. Então vai para lá. Então eu quero convidar vocês em nome da Tarde de Artes e Mulheres em Ação, para que você passe lá no ECC, sexta e sábado, para prestigiar. E mais uma vez, só confirmando o que o pastor falou no início do culto. A nossa vigília será aqui, tá bom? Sábado, sexta-feira, 21h30, 21 horas, aqui. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas eu tenho antes um desafio aqui para as nossas irmãs. A Elaís está ali, ela é uma das líderes do Ministério de Mulheres da nossa igreja. Eu nem falei com ela, vai ser na bate-pronto, viu, Elaís? Mas é o seguinte, a nossa irmã Beth Viana, esposa do pastor Waldenberg, passou por uma cirurgia e nós temos acompanhado todo o processo de recuperação. Atualmente, a sua filha tem estado aqui e cuidado dela, junto com o pastor. Mas quarta-feira a Thalita vai embora, volta para Brasília, o seu filho estuda, o marido está lá, e nós vamos precisar de ajuda. Então eu quero que as irmãs procurem a Elaís, e a Elaís monte uma escala de irmãs para ficarem com a Beth à tarde. De manhã o pastor estará lá, fazendo todos os cuidados, mas à tarde foi uma cirurgia muito delicada, que precisa de cuidados, precisa de gente próxima, cuidando, ajudando, para que o nosso pastor continue trabalhando, exercendo o ministério no período da tarde. Nós gostaríamos de desafiar as irmãs da nossa igreja, que podem, no período da tarde, dar um nome para Elaís. Nós vamos fazer uma escala e assim servirmos a Beth nesse momento tão difícil que ela tem passado. Tá bom? Posso contar com as irmãs? Amém? Então nós vamos, deem o nome para Elaís e a gente vai organizar essa escala. Vamos ficar em pé e fazer a oração final do nosso culto. Senhor Deus, nós somos gratos pelo Teu grande amor sobre nós. Podemos nos reunir, abrir a Tua palavra, meditar sobre a Tua lei e sobre o Teu evangelho, ó Deus. O nosso desejo é que o Senhor continue nos abençoando, abençoando as nossas casas, em mais uma semana que começa hoje, ó Deus. Guarda, protege, favorece-nos, ó Deus, nesta semana, para o louvor da Tua glória. Edifica a nossa igreja. Ó Deus, quantos desafios ouvimos hoje. Desafio da obra missionária lá na Índia. Desafio da evangelização dos surdos aqui. Ó Deus, o cuidado com irmãos que precisam. Ó Pai, desperta-nos, ajuda-nos a nos envolvermos mais. Senhor, pedimos especialmente pelo pastor Barnett, que essa semana vai fazer um procedimento. Cuida dele, ó Deus. Abençoa, guarda a vida dele nesse procedimento. Oramos pelo pastor Daniel, que também vai fazer um procedimento.
Guarda, protege, abençoe a vida deles, Senhor. É a nossa oração. E, ó Deus, que o teu grande amor esteja sobre nós. A graça de Cristo esteja sobre nós. E a comunhão do Santo Espírito esteja sobre nós. Hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. E que o Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar o Rei que breve virá, breve virá. Logo